A maioria das pessoas pensa no tabernáculo como uma tenda grande de acampamento, algo simples, rústico, feito por nômades no deserto. Mas, prepare-se, o que eles construíram exigia tecnologia que nem construtoras modernas conseguiriam replicar naquelas condições. Porque para derreter ouro você precisa de 1064 graus Celsius no meio do deserto, sem carvão, sem energia elétrica. E eles fizeram isso. Neste vídeo, você vai descobrir como era o dia a dia dos construtores do tabernáculo, como sobreviviam trabalhando entre 40 graus do deserto e 1000 graus das fornalhas sem água gelada, e muito mais. O impossível virou ordem, mas a realidade técnica era muito mais severa do que a maioria imagina. O povo tinha acabado de sair do Egito depois de 400 anos amassando barro e palha para fazer tijolos sob o chicote dos faraós. Eles sabiam construir cidades de armazenamento, conheciam trabalho pesado. Porém, o que Deus pediu a Moisés no topo da montanha, um santuário móvel onde ele habitaria entre o povo, era algo completamente diferente. Não era uma construção bruta de pedra, era um trabalho de joalheria em escala gigante. Deus pediu tecidos com fios de ouro entrelaçados, bases de prata maciça e móveis de madeira revestidos com medidas exatas. Cada dimensão tinha que bater com o padrão mostrado no monte. Zero margem para improviso. E aqui temos o primeiro grande problema logístico. De onde sai essa riqueza no meio do nada? Porque a Bíblia nos conta que eles saíram do Egito com despojos, ouro, prata e tecidos finos que os egípcios praticamente jogaram neles como suborno para que fossem embora logo, na noite da Páscoa. Êxodo 12 diz que eles pediram aos egípcios e receberam tudo. Os egípcios estavam tão desesperados após as 10 pragas que deram joias, roupas, metais preciosos, qualquer coisa para fazer aquele povo sair rápido. Então, o material bruto eles tinham. Estava nas mochilas, nos sacos, nas carroças. Mas ter o material é uma coisa. Saber o que fazer com ele, outra completamente diferente. Quando Moisés desceu do monte com o projeto divino na cabeça, olhou para o acampamento e viu ex-escravos, pastores e gente exausta de caminhar pelo deserto. Não havia construtora contratada, não havia sindicato de artesãos especializados, não havia escola técnica. O desafio era transformar uma multidão de fugitivos em uma equipe de artesãos de elite. E o prazo? Imediato. A pressão era enorme porque aquele lugar não seria apenas uma obra de arte, seria a casa do próprio Deus no meio deles. Se fizessem errado, a própria santidade do lugar poderia ser fatal. Arão já tinha visto o que aconteceu quando o povo fez um bezerro de ouro por conta própria. Deus quase exterminou todo mundo. Mas como você pega um homem que passou 40 anos fazendo tijolos tortos sob ameaça de chicote e ensina ele a lapidar pedras preciosas? Como você transforma mãos calejadas pelo trabalho escravo em mãos precisas de ourive? Como você faz alguém moldar ouro líquido sem deixar bolhas de ar quando ele nunca viu metal derretido na vida? A resposta para isso não estava em treino humano nem em escola técnica. Estava em algo que aconteceu na mente de um homem específico. Você confiaria a construção da casa de Deus a alguém que passou a vida fazendo tijolos de barro? Deus confiou, porque o único homem capaz de construir o tabernáculo não aprendeu em escola nenhuma. Deus literalmente invadiu a mente dele com habilidade sobrenatural. E o que aconteceu com Bezalel explica como ex-escravos viraram mestres artesãos em semanas. Moisés não abriu processo seletivo, não fez entrevistas. Deus chamou um homem pelo nome, Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. E o que acontece aqui é surpreendente. Êxodo 31 diz que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em ciência e em todo artifício. Hoje a gente associa cheio do Espírito a pregar ou fazer milagres. Mas essa capacitação, pela primeira vez registrada na Bíblia desse jeito, não foi para profetizar ou liderar. Foi para trabalhar com metal, madeira e pedra. Pense na situação de Bezalel. Baseado no que sabemos sobre a vida dos hebreus no Egito,
Ele provavelmente aprendeu o básico de artesanato observando os mestres egípcios, já que o Egito era o topo da tecnologia da época. Mas o que ele precisava fazer agora exigia muito mais do que técnica comum. Ele tinha que visualizar o projeto que Moisés viu no monte, um padrão celestial literal, e traduzir isso para o mundo real, no meio da areia, com ferramentas improvisadas. E ele não estava sozinho. Deus apontou a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, como seu braço direito. A dinâmica aqui é notável. Bezalel era da tribo de Judá, a tribo real, a mais proeminente, a que um dia geraria reis. A Oliabe era da tribo de Dan, uma das menores e menos prestigiadas. O projeto do tabernáculo uniu o topo e a base da hierarquia social de Israel no mesmo canteiro de obras. Eles funcionavam como os engenheiros-chefes e mestres de ensino. Sim, ensino, porque 2 homens não constroem um santuário sozinhos. Êxodo 35 deixa claro que Deus colocou no coração deles a capacidade de ensinar. Eles tiveram que montar uma escola técnica no meio das dunas. Tiveram que pegar aqueles homens calejados pelo trabalho escravo e ensinar a ter leveza nas mãos. A diferença entre bater em uma pedra e esculpir uma pedra, entre amassar barro e moldar ouro líquido sem queimar os dedos. Mas ensinar técnica era só o começo, porque a primeira grande tarefa deles era resolver um problema que nenhum manual de engenharia poderia ensinar. Como derreter metal em temperaturas infernais quando você não tem nem lenha decente? E a resposta estava escondida em árvores que ninguém daria valor. 1064 graus Celsius. Essa é a temperatura que o ouro precisa atingir para virar líquido. Nenhuma fogueira comum chega nem perto disso. Mas eles estavam no deserto, sem florestas, sem carvão mineral. Porém, descobriram que uma árvore retorcida e cheia de espinhos escondia o segredo do fogo mais quente que qualquer madeira nobre poderia dar. E o que eles fizeram com essa descoberta desafia tudo o que sabemos sobre metalurgia primitiva. Para derreter ouro e transformá-lo em líquido, é preciso atingir exatamente 1064 graus Celsius, uma temperatura que nenhuma fogueira comum de acampamento consegue alcançar. E aqui temos um problema físico gigantesco. Eles estavam num deserto onde árvores para lenha eram raríssimas e carvão mineral simplesmente não existia. Então, como eles conseguiram forjar centenas de quilos de metal para as bases, utensílios e mobiliário sagrado sem uma fundição industrial? A resposta mais provável está na combinação de 2 coisas: a tecnologia que eles conheciam do Egito e o único recurso natural abundante ali, a acácia. Sabemos historicamente que os egípcios dominavam técnicas de metalurgia avançada, e os hebreus, depois de 400 anos lá, teriam aprendido pelo menos parte desse conhecimento. E a madeira de acácia, quando transformada em carvão vegetal, queima muito mais lentamente e atinge temperaturas altíssimas ideais para a metalurgia. Mas isso criava um trabalho impiedoso. Centenas de homens operando foles de couro com os pés, bombeando ar incessantemente para dentro de fornos de barro improvisados na areia, mantendo o fogo vivo dia e noite. O calor do deserto já era insuportável, 40 graus à sombra facilmente. Agora, some a isso o calor das fornalhas, cuspindo chamas de mais de 1000 graus a poucos metros de distância. É difícil imaginar alguém aguentando trabalhar nessas condições por muito tempo seguido. Provavelmente precisavam revezar constantemente. A pele deve ter rachado com a combinação de calor seco e fogo constante. E água? Armazenada em odres de couro, sem refrigeração, sem gelo, morna e nunca suficiente. E as queimaduras eram inevitáveis. Metal líquido respinga, fornalhas racham, ferramentas esquentam até ficarem vermelhas. Sem a proteção que temos hoje, o mais provável é que usassem tecidos grossos ou panos molhados para segurar as ferramentas, embora isso oferecesse pouca proteção real. Foi nesse ambiente infernal que eles tiveram que realizar o impossível, forjar o candelabro de ouro a menorá. A ordem divina em Êxodo 25 era específica e aterrorizante para qualquer artesão. O candelabro não podia ser soldado em parte.
Ele precisava ser batido de uma única peça maciça de ouro puro, um talento inteiro, 35 quilos, um erro no martelo, uma falha no cálculo da temperatura, e tudo teria que ser derretido para começar do zero. Não havia margem para desperdício. Eles não estavam apenas moldando metal. Estavam testando os limites da resistência humana sob condições extremas, com o peso de saber que aquilo seria aceso diariamente diante da presença de Deus. Mas enquanto o ouro era moldado no fogo, a estrutura que seguraria tudo isso em pé dependia de algo que, à primeira vista, parecia completamente inútil para a construção. Deus ordenou que usassem a árvore mais inútil do deserto, torta, cheia de espinhos, impossível de serrar reta. Mas escondia na madeira um segredo que nenhum cedro nobre poderia oferecer. Ela não apodrecia, não rachava e resistia ao deserto como nenhuma outra. Porém, transformar troncos retorcidos em tábuas perfeitas exigia algo que os escravos hebreus tinham de sobra: força bruta e paciência absurda. Deus ordenou especificamente que usassem essa madeira não cedro do Líbano, não carvalho, mas acácia do deserto. E tinha um motivo técnico poderoso. A acácia é incrivelmente densa e resistente a insetos e ao apodrecimento. Ela não racha fácil, não empoeira com o tempo, o que a tornava perfeita para uma estrutura que ficaria exposta ao sol escaldante e aos ventos de areia por décadas. Mas transformar troncos tortos em tábuas perfeitamente retas e lisas exigia uma força física descomunal. Êxodo 26 diz que cada tábua precisava ter 10 côvados de altura, 4,5 metros, e um côvado e meio de largura, cerca de 70 centímetros, padronizadas, idênticas, sem margem para improviso. Para fazer isso, eles provavelmente usaram ferramentas de corte de bronze trazidas do Egito, enxós, serras, plainas rústicas e uma quantidade absurda de trabalho manual. Cortar, aplainar, lixar e preparar essa madeira dura era exaustivo. Cada tábua levava dias de trabalho para ficar pronta. Para escapar do pior calor, faz sentido que trabalhassem nas horas mais frescas bem cedo ou no fim da tarde. Serravam, aplainavam, raspavam. Trabalhar com madeira dura como acácia significava mãos cheias de farpas e músculos exaustos. A alimentação no deserto era simples: pão, água, maná. Nada de refeições elaboradas. E então voltavam ao trabalho. E quando finalmente uma tábua ficava pronta, lisa, reta, perfeita, não era hora de comemorar. Era hora de começar a próxima, porque precisavam de 48. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essas tábuas retorcidas, depois de trabalhadas até ficarem perfeitas, eram revestidas inteiramente de ouro. A madeira feia e resistente ficava escondida, dando suporte interno para a glória externa visível. Algo bruto se tornava nobre, algo comum se tornava sagrado. Mas havia um desafio de engenharia que o ouro e a madeira não resolviam sozinhos. O tabernáculo não era um prédio fixo de pedra com alicerces fundos. Era uma tenda móvel gigantesca. Como fazer com que centenas de quilos de madeira e metal ficassem em pé no meio de ventanias de areia, sem fundações de concreto enterradas no chão? Como você mantém centenas de quilos de madeira e metal em pé, sem enterrar nada no chão? Porque no deserto eles não podiam cavar fundações profundas. Na semana seguinte, a nuvem de Deus podia se mover, e tudo tinha que ser desmontado em horas. Mas a solução que encontraram foi tão engenhosa que faria qualquer engenheiro moderno de estruturas pré-fabricadas parar e prestar atenção. E tudo começou com um metal que a maioria das pessoas acha bonito, mas inútil para a construção. Êxodo 26 deixa claro que eles não podiam cavar alicerces profundos, porque aquilo era temporário. Mas o problema é que estamos falando de 48 tábuas de acácia revestidas de ouro, cada uma com 4,5 metros de altura e pesando centenas de quilos. Se você apenas as colocasse na areia, elas tombariam com o próprio peso, ou afundariam com a trepidação de quem andava dentro do santuário. A solução encontrada, descrita em Êxodo 26, foi um sistema de encaixe modular.
A base de tudo não era concreto, era prata. 100 bases maciças de prata, fundidas individualmente, cada uma pesando um talento 35 quilos de prata pura. Essas bases funcionavam como sapatas móveis. Cada tábua tinha 2 pinos na parte inferior, que se encaixavam perfeitamente nessas bases pesadas, criando uma estabilidade garantida pela gravidade, não pela perfuração do solo. Para travar tudo junto e impedir que as paredes caíssem para os lados como um castelo de cartas, eles usavam barras transversais longas de acácia, revestidas de ouro, que passavam por argolas de ouro fixadas nas tábuas, trancando as paredes numa peça única e rígida. Era literalmente um quebra-cabeça gigante que precisava ser montado e desmontado centenas de vezes ao longo de 40 anos, sem que as peças se desgastassem, empenassem ou perdessem o encaixe. E funcionava. A primeira vez que montaram tudo, as tábuas ficaram firmes, não tremiam, não balançavam. O sistema de encaixe era tão preciso que mesmo o vento forte do deserto não conseguia derrubar. Mas resolver a estrutura física era apenas a parte bruta da obra, o esqueleto da construção. O interior do santuário não podia parecer uma caixa de madeira industrial. Ele precisava parecer o próprio céu descendo à terra. E para criar essa ilusão de glória divina, eles precisavam de uma tecnologia química de tingimento que nômades do deserto definitivamente não deveriam possuir. Conseguir azul profundo no deserto era tão impossível quanto achar diamantes na areia. Mas o interior do tabernáculo brilhava com cores que nem reis conseguiam comprar facilmente. E a fonte delas vai te chocar, porque cada fio colorido custava mais caro que prata e exigia esmagar milhares de moluscos vivos. Hoje você compra corante em qualquer esquina, mas naquela época, essas cores eram extraídas de fontes biológicas específicas e caríssimas. O azul e o púrpura vinham de glândulas minúsculas de moluscos marinhos, esmagados um por um para tingir um único manto. O carmesim vinha de um verme específico chamado Tola at-Shani, que precisava ser colhido no momento certo e esmagado para liberar o pigmento vermelho vivo. E aqui está o conflito logístico. Eles estavam no deserto do Sinai, longe do mar Mediterrâneo e das rotas comerciais de luxo da Fenícia, onde esses corantes eram produzidos. Como eles conseguiram isso? Êxodo 35 diz que o povo doou esses materiais, provavelmente trazidos do saque ao Egito na noite da Páscoa, quando os egípcios desesperados deram roupas, tecidos e tudo que tinham de valor. Mas o trabalho de transformar fios brancos de linho nessas obras de arte coube às mulheres. Êxodo 35 faz questão de mencionar que todas as mulheres hábeis de coração fiavam com as próprias mãos, criando algo que desafiava a lógica visual da época. O tecido interno, chamado na Bíblia de o tabernáculo propriamente dito, tinha querubins, seres angelicais, tecidos artisticamente no próprio pano, não apenas bordados por cima. Isso exige um tear complexo e um planejamento matemático dos fios, antes mesmo de começar a tecer. Cada querubim tinha que aparecer na posição certa, com as cores certas, sem erro. As mulheres fiavam fio após fio, tingiam, secavam ao sol, testavam a resistência e então começavam a tecer no tear. Seguindo padrões que provavelmente precisavam memorizar, não existia manual impresso para consultar. O resultado visual era chocante pelo contraste. Por fora, o tabernáculo era coberto por 4 camadas: linho fino com querubins, depois pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e, por último, peles de animais marinhos resistentes, provavelmente texugos ou golfinhos. De fora, parecia uma tenda beduína comum, castigada pelo sol e pela poeira. Mas quem entrava no lugar santo olhava para cima e não via teto. Via um exército de anjos coloridos iluminados pelo reflexo do candelabro de ouro, uma bolha de glória escondida sob uma casca rústica, feio por fora, glorioso por dentro. Se você nunca imaginou que conseguir uma cor podia ser tão caro quanto o ouro, comenta aqui embaixo. Deus nos detalhes.
Tudo estava ficando pronto: a estrutura, os móveis, os tecidos, mas faltava vestir o homem que entraria ali. E essa roupa não servia apenas para status religioso. Ela servia como um equipamento de proteção, porque entrar na presença de Deus sem a blindagem correta era uma sentença de morte instantânea. O que você vestiria se soubesse que um erro na roupa te mataria na hora? Porque as vestes do sumo sacerdote não eram apenas bonitas, eram um equipamento de proteção de altíssimo risco. E o detalhe mais perturbador estava escondido na barra da túnica, pequenos sinos de ouro que tinham uma função específica: avisar se o homem ainda estava vivo lá dentro. A peça mais complexa dessa armadura sagrada era o peitoral, descrito em Êxodo 28, uma placa quadrada de tecido dobrado contendo 12 pedras preciosas diferentes, cada uma representando uma tribo de Israel, fixadas em engastes de ouro. E aqui entra um detalhe técnico impressionante. Os nomes das tribos foram gravados nas pedras como se grava um selo. Estamos falando de tecnologia de lapidação de gemas duras como ônix, safira e jaspe, algo que historiadores confirmam que os egípcios dominavam, usando pós abrasivos, brocas de mão e paciência absurda. E esses artesãos hebreus tiveram que replicar isso no deserto. Cada pedra tinha que ser cortada, polida e gravada sem rachar. Um erro, e a pedra estava perdida. Não dava para pedir outra no shopping do deserto, e essas pedras ficavam presas ao peitoral por correntes de ouro puro trançadas, conectadas a argolas nos ombros da estola sacerdotal. O peso disso tudo sobre o corpo já era considerável, mas a parte mais tensa da roupa estava escondida na barra do manto azul. Êxodo 28 ordena que fossem costurados pequenos sinos de ouro puro, intercalados com romãs de tecido, na bainha da túnica. A função desses sinos não era musical ou decorativa, era um sistema de monitoramento de vida. A Bíblia diz explicitamente em Êxodo 28, 35, e o seu som se ouvirá quando ele entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. O tilintar constante avisava a quem estava do lado de fora que o sacerdote ainda estava vivo e se movendo lá dentro, no lugar santíssimo, onde ninguém mais podia entrar. O silêncio, naquele caso, seria o som do terror. Significaria que algo tinha dado errado. E se o pior acontecesse? Se o sacerdote morresse lá dentro? Ninguém podia entrar para buscá-lo. Alguns estudiosos acreditam que amarravam uma corda na cintura dele antes de entrar, caso os sinos parassem. Puxariam o corpo de fora. Mas a Bíblia não confirma isso. O que ela confirma é que o risco era real. E o medo também. E se, depois de um ano de trabalho infernal, Deus rejeitasse tudo? Cada medida estava certa, cada detalhe obedecido. Mas na hora da verdade, nem Moisés conseguiu entrar, porque o que aconteceu no dia da inauguração provou que aquilo não era apenas uma construção humana, era o lugar onde céu e terra se encontravam. Depois de meses de serragem, fundição e tecelagem sob o sol escaldante do deserto, todas as peças foram trazidas a Moisés para uma inspeção final rigorosa. Êxodo 39 narra uma lista exaustiva de checagem: os ganchos, as tábuas, as travessas, as colunas, os vasos, o candelabro, o altar, o peitoral. Tudo precisava estar exatamente conforme o padrão mostrado no monte. Zero improvisos de última hora. E quando Moisés viu tudo pronto, exatamente como Deus tinha ordenado, Êxodo 39:43 diz que ele abençoou o povo. Mas a obra ainda não estava completa. Construir as peças era uma coisa. Montar tudo, ver se funcionava e descobrir se Deus aceitaria? Outra. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, quase um ano depois de cruzarem o Mar Vermelho, Moisés deu a ordem de montagem. As 100 bases de prata foram alinhadas no chão da areia. As 48 tábuas pesadas de acácia, revestidas de ouro, foram erguidas, pino por pino encaixados nas bases. As barras transversais foram passadas pelas argolas, travando as paredes, e a tenda de 4 camadas foi esticada por cima. Pela primeira vez,
O tabernáculo estava de pé, não como peças soltas espalhadas, mas como um santuário unificado no meio do deserto. Então, Moisés entrou. Colocou a arca da aliança dentro do lugar santíssimo, com as tábuas da lei dentro dela. Posicionou a mesa dos pães da proposição, com os 12 pães representando as tribos. Acendeu as 7 lâmpadas do candelabro de ouro. Queimou o incenso aromático no altar de ouro. Ajustou o véu bordado que separava o Santo do Santíssimo. Cada peça no lugar certo, cada ritual seguido, cada ordem obedecida. O trabalho humano tinha acabado. Agora vinha a resposta. Deus aceitaria aquilo? O povo esperou do lado de fora, em silêncio, olhando para a tenda recém-montada. Será que funcionaria? Será que Deus desceria ali de verdade? E o que aconteceu em seguida foi a validação mais poderosa que poderia existir. Uma nuvem cobriu a tenda da congregação, tão forte, tão pesada, tão insuportável, que nem mesmo Moisés conseguiu entrar. Moisés, que tinha subido ao monte fumegante. Moisés, que tinha passado 40 dias na presença de Deus. Moisés, que tinha visto a sarça ardente. Nem ele conseguiu atravessar aquela nuvem, porque o que estava ali dentro não era apenas luz, era a presença concentrada do Criador do Universo, habitando uma tenda feita por mãos humanas. A estrutura física, feita por ex-escravos que meses antes só sabiam fazer tijolos, foi aceita pelo Criador do Universo. Eles conseguiram construir uma casa para Deus no meio do deserto. E a partir daquele dia, sempre que a nuvem subia, eles desmontavam tudo e seguiam. Quando a nuvem parava, montavam de novo. 40 anos, centenas de montagens e desmontagem, e a glória permanecia. Mas essa tenda era temporária e móvel, feita para peregrinos que ainda estavam a caminho da Terra Prometida. Séculos depois, quando o povo finalmente se estabeleceu em Jerusalém, um rei chamado Salomão decidiria que era hora de transformar essa glória móvel em algo eterno, feito de pedra maciça e cedro do Líbano. Uma